Antes de nós lermos mais uma vez, texto pequeno, dá para a gente ler, queria começar com uma história que eu achei interessantíssima. Havia um certo pastor nos Estados Unidos que estava preocupado com uma certa instituição, vou chamar assim, que estava se estabelecendo próximo a uma escola de crianças pequenas, uma creche talvez. E dessa preocupação toda resultou em um protesto. Resumindo, foi parar na justiça essa preocupação dele, né, com esse certo estabelecimento ali próximo a essa escola. Foi parar na justiça, resumindo. E no julgamento essa mesma instituição, já se precavendo, ela contrata um bom advogado, e esse advogado vem com tudo para cima do pastor e faz algumas perguntas para ele, como perguntou assim: você não é pastor? Ele disse sim. O pastor não deveria estar cuidando de uma igreja, cuidando das suas ovelhas? Ele disse sim, você respondeu bem, essa é a minha função. Isso o advogado perguntando para o pastor: então, por que você não está cuidando das suas ovelhas? O que ele quis dizer foi com isso que ele estava lá no tribunal, brigando, lutando para que essa suposta instituição saísse daquela escola, porque era um local onde tinha crianças. O pastor respondeu o seguinte: sabe por que eu não estou cuidando das ovelhas? Porque eu estou lutando com os lobos. Capítulo 2 de Colossenses vai marcar justamente isso, onde o apóstolo Paulo vai dar início a partir de agora, uma vez que ele expôs o Evangelho, mostrou que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, agora Paulo vai travar, pode-se dizer assim, uma grande batalha contra os falsos mestres que estavam contra esse Evangelho. Capítulo 2 de Colossenses diz assim, verso de número 1: quero que saibam quão grande luta quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que tem em Cristo. Mais uma vez, convido você a estar orando junto comigo, e Deus nos ajude a entender a sua palavra e não só compreendê-la, mas colocar em prática. Vamos orar. Pai, quero te dar graças, Deus, primeiro pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, diante dos irmãos, tentando passar aquilo, Deus, que impactou meu coração. Minha oração é que também venha impactar o deles, e eu rogo a teu Espírito para que faça isso, Senhor. Me dê a graça de expor aqui a tua palavra, e dê uma graça também a eles de viver o que será pregado aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, meus irmãos, eu queria que a gente pudesse estar pensando sobre a seguinte ideia. Digo que o João posso estar colocando aí. Pensando um pouco sobre o que eu falei, quero que a gente possa pensar sobre a seguinte ideia: zelar pelo Evangelho consola, une a igreja, protegendo-a com a compreensão e a firmeza de Cristo. Esse é o assunto que nós iremos ver nessa noite, quero ver junto com vocês. Vou repetir mais uma vez, você pode acompanhar aí. Zelar pelo Evangelho consola, une a igreja, protegendo-a com a compreensão e a firmeza de Cristo. Uma pergunta para nós essa noite: que benefícios nós, como igreja, podemos usufruir quando zelamos por esse Evangelho? Pense bem. O que podemos ganhar como igreja do Senhor quando nós estamos dispostos a zelar por esse Evangelho? Eu quero destacar alguns pontos no texto que vão responder a essa pergunta. Mas primeiro, antes da gente passar para essa parte de Colossenses 2, eu queria ver com os irmãos
alguns detalhes aqui que é interessante sobre o selo de Paulo por esse evangelho, que ele vai falar como ele vai usar a palavra luta para isso. Observe aí, vamos ver o capítulo 1, verso 29. Abra aí na sua Bíblia, ou acompanhe na tela comigo. Chamar sua atenção para o ardente trabalho de Paulo, essa luta de Paulo por esse evangelho. O capítulo 1, versos de número 29. Para esse fim é que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera em mim. Capítulo 2, 1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. 3 perguntas são necessárias aqui. Que luta é essa que Paulo travava? Segunda pergunta, como ele lutava? Terceira pergunta, o porquê ele lutava. Só relembrando os irmãos, vamos para a primeira pergunta, entender aqui um pouco sobre esse labor de Paulo pelo Evangelho. Lembrando que Paulo estava preso. Você viu isso na introdução à carta aos Colossenses, pregada por Samuel. Paulo estava preso, ele já estava à espera do juízo ali em Roma, mas mesmo assim ele travava, meus irmãos, um intenso combate. Não só depois que ele foi preso, mas também antes. Paulo já travava uma luta por esse Evangelho. Isso demonstra, meus irmãos, é interessante. Isso revela o coração de Paulo. Isso revela o amor à igreja que Paulo tinha. Estava disposto a dar tudo de si por esse Evangelho. Temos um concorrente ali do lado, Logos, vamos lutar também por ele. E é interessante, pensando um pouco sobre isso, o trabalho no reino de Deus, ele não é uma fantasia. Por que você está falando isso, irmão? Quando nós começamos a observar a propaganda do Evangelho que algumas agências missionárias têm feito, eu fico pensando, nossa, será que é desse jeito mesmo? Quando nós olhamos aqui a carta aos Colossenses, de todo o empenho de Paulo por esse Evangelho, não é assim, como muitas agências missionárias têm feito a propaganda, onde você vai para um lugar distante, conhecer pessoas interessantes, visitar lugares incríveis, se relacionar com essas pessoas e fazer algum tipo de trabalho social. Eu já fiquei com essa impressão que parece que a propaganda missionária é isso. Você vai, talvez, visitar a Europa, a Alemanha, a França, não sei, e no final, resumindo a história, o que vai ficar marcado vai ser as fotos que vão tirar e colocar na rede social. Olhando para o ministério de Paulo, o ministério missionário de Paulo, não é bem isso que a gente consegue enxergar. Observe o capítulo 1, 29, por favor, já pode colocar aí. A primeira palavra que eu queria destacar sobre a luta de Paulo pelo Evangelho é essa palavra aí, empenho. É para esse fim que eu me empenho. Talvez a nossa versão em português não fica muito clara, mas quando a gente vai buscar os textos originais, ou talvez os mais próximos, a ideia aí é para esse fim, ou seja, eu fico cansado, afadigado, exausto por isso. Paulo dizendo, a luta de Paulo o levava à exaustão, ao cansaço, à fadiga por esse Evangelho. Outro significado para essa palavra empenho é trabalhar com um empenho exaustivo. É por isso que João Ferreira de Almeida colocou a palavra empenho, mas a ideia ali é fazer algo até levar à exaustão, até levar ao cansaço. A segunda palavra interessante, essa aí, é esforçando-me. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com força de Cristo. Outra versão fala desse jeito, mas a nossa aqui diz, esforçando-me o mais possível. Esse significado é ainda mais interessante sobre o trabalho de Paulo no Evangelho. O significado dessa palavra aqui é interessante. Paulo está tirando aqui esse termo dos Jogos Olímpicos, das lutas que tinham no tempo dele, e era muito comum. Paulo viu muitos combates, viu lutas ali, arenas, e Paulo usa essa expressão tirada das lutas, possivelmente, não está dizendo ao certo, mas possivelmente luta entre gladiadores ou atletas. Então ele está dizendo o seguinte: olha, é para esse fim, é para isso que eu me empenho como atleta, que vai até a exaustão, o máximo possível para ganhar
o prêmio. Paulo estava dando tudo de si pelo Evangelho. O trabalho missionário de Paulo, meus irmãos, não levou Paulo a um passeio em um transatlântico. O trabalho missionário de Paulo levou ele a uma prisão. O trabalho missionário de Paulo não levou a um passeio pela Europa. Claro que foi. Mas não no sentido que as pessoas enxergam hoje missões, onde você vai desfrutar dos mais belos lugares, tirar as mais incríveis fotos na Europa ou em outros lugares. O trabalho missionário de Paulo resultou em uma prisão. A palavra que nós temos em português hoje para agonia, você conhece essa palavra, foi tirada daí. Essa ideia de empenho, de esforço. Tirou do grego lá do Paulo e trouxe para nós entendemos como agonia. Resumindo, Paulo está dizendo o seguinte: por esse evangelho eu luto até agonizar. Seria mais ou menos isso. Por esse evangelho eu me empenho o máximo possível. Para isso que eu luto, ou por isso que eu estou lutando. Você está lutando pelo evangelho? Essa seria uma interessante pergunta para você se fazer essa noite. Você tem gastado as suas forças pelo evangelho? Uma vez que você foi constrangido pelo amor de Cristo, você tem dado tudo de si por esse evangelho? Você tem olhado para ele tão precioso que você pensa assim: eu preciso dar mais. Foi esse evangelho que me salvou. Foi esse evangelho que me alcançou. Eu tenho que dar mais de mim por ele. É isso que Paulo está falando. Segunda pergunta, já vimos como Paulo lutava. Aliás, já vimos a luta de Paulo. Segundo, como é que Paulo lutava então, travava essa luta pelo evangelho? Vamos no capítulo 1, versos 3 e 4. Vai nos mostrar algo interessante sobre como Paulo travava as suas lutas pelo evangelho. Capítulo 1, versos 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde o dia em que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Versos 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Como Paulo lutava? Orando. Se você observar, Paulo era um homem de oração. Paulo estava distante, estava preso. O tempo, a distância, as circunstâncias não impediam de orar. Eu fico pensando, aquilo que Paulo não podia mais fazer com as suas forças, devido estar na prisão, agora ele orava. Mas a batalha continuava a mesma pelo evangelho. A sua intensidade continuava sendo a mesma pelo evangelho. Aquilo que Paulo não podia fazer mais, ele deixava aos pés do Senhor. Terceira pergunta e última: o porquê Paulo lutava pelo evangelho? Capítulo 1, 28. Vamos entrar em muitos detalhes, apenas isso já foi pregado aqui, só para nós entendermos o contexto de toda essa luta. Capítulo 1, verso 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Paulo tinha um alvo, Paulo tinha um foco. Toda a intensidade do trabalho de Paulo, toda a sua vida de oração é para apresentar todo homem, toda mulher perfeito em Cristo. A ideia não é que esteja sem pecado, a ideia de perfeição aqui. Também a ideia não é com simples maturidade cristã, mas a ideia é de apresentar você diante de Cristo completa. Todo o empenho de Paulo, a luta que ele travava, a sua intensa vida de oração é para colocar você diante de Cristo completo. A ideia seria mais ou menos sem faltar mais nada, sem mais nada a que se faltar. Paulo queria apresentar todo homem perfeito em Cristo, de acordo com o propósito pelo qual Deus nos criou, ser a imagem e a sua semelhança. Só o Evangelho,
Só uma intensa luta pelo Evangelho poderia fazer isso. Apresentar nós perfeitos diante de Cristo. Ele tinha uma luta e ele a travava orando. E ele tinha um foco, que era apresentar os homens e as mulheres perfeitos diante de Cristo. Uma vez que nós vimos isso, quero ver com os irmãos algumas coisas bem interessantes sobre essa vida de Paulo e a sua luta pelo Evangelho. Aqui algumas lições interessantes para quem lidera, para quem pastoreia uma igreja, para quem cuida, para quem tem qualquer tipo de ministério. A gente aqui não está ajudando? Pronto. Paulo, 3 palavras nos chamam a atenção aqui no ministério de Paulo sobre o Evangelho. A primeira delas está aí no verso de número 28, anunciando. Paulo era alguém apaixonado pelo proclamar o Evangelho. A ideia de anunciar aí, meus irmãos, no verso 28, é a ideia de um arauto que se coloca numa praça e ele fala com toda intensidade, fala alto, para que todos possam ouvir a mensagem do rei que mandou ele. O rei, quando queria dar um recado, ele mandava um arauto, e ele chegava na praça, procurava um palanque, talvez um ponto de referência, e ele proclamava aquela palavra com toda a fidelidade. Segunda coisa interessante, aconselhar. Ainda no verso 28, anunciamos, advertindo e em Cristo Jesus. Aí diz, nos anunciamos e advertindo, ou pode ser também aconselhando. Interessante. Paulo não apenas proclamava, mas Paulo cuidava também do coração daqueles que estavam ouvindo o Evangelho. Isso revela muito sobre o ministério pastoral. Você está recebendo aconselhamento daqueles que lideram você? Você está recebendo cuidado daqueles que lideram você? Terceira palavra interessante aqui sobre o ministério de Paulo, ainda sobre a sua luta e o Evangelho, ensinando. Paulo anunciava, Paulo aconselhava, Paulo ensinava. Essa é a grande função também daquele que cuida, do pastor, do presbítero, é ensinar. Isso mostra o que, irmãos, sobre o zelo pelo Evangelho? Isso mostra, meus irmãos, a paixão pela doutrina e o ensino no coração da igreja. Paulo anunciava, aconselhava e ensinava. Fazendo assim, era desse jeito que Paulo lutava pelo Evangelho. Visto isso, meus irmãos, vou refazer novamente aquela pergunta que eu fiz bem no início. O que uma igreja pode experimentar quando nela há pessoas que zelam pelo Evangelho? O que de bom podemos usufruir como igreja de Jesus quando zelamos a todo custo por esse maravilhoso Evangelho que nós cremos? Eu quero destacar com os irmãos justamente alguns pontos interessantes aí no capítulo 2, a partir do versículo 2. Vamos ler mais uma vez o verso 2? Colossenses 2, 2. Faço isso que tudo que ele disse antes, para que o coração deles seja consolado. Como há zelo pelo Evangelho, quando se zela pelo Evangelho, traz consolo à igreja. Observe o versículo 4. O versículo 4 é interessante e importante para a gente entender toda a passagem. O versículo 4 diz: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Observe junto comigo. Paulo, ele quer mostrar o seguinte: quando se zela pelo Evangelho, isso traz consolo à igreja, para que ela não seja enganada, ou diante do engano. A palavra que é interessante, essa palavra consolo, pode ser também conforto ou encorajamento. Meus irmãos, quando a gente não vela pelo Evangelho, nós somos presas fáceis. Pode observar que aquela igreja que não zela pelos princípios da palavra de Deus, que não zela pelo Evangelho, ela abre suas portas para todo tipo de doutrina e ensinos errados entrar. Paulo cuida principalmente aqui, a primeira exortação de Paulo é o cuidado, é o consolo com o coração da igreja contra o engano. Observe como é interessante
O inimigo era muito astuto. O versículo 4 vai dizer para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Sabe qual era uma das características principais dos falsos mestres? Na nossa linguagem, a gente pode dizer que os caras eram bem malandro no falar. Os caras tinham um bom papo, traduzindo seria isso. Ou seja, eles tinham uma boa retórica, um bom argumento. Paulo sabia muito bem, aliás, que os falsos mestres eram bem instruídos. A ideia aqui de para que ninguém venha enganar com argumento falacioso, a ideia que Paulo está querendo trabalhar aqui é a seguinte: cuidado, medite no Evangelho, zele por ele, contra os argumentos falaciosos, porque os falsos mestres, eles vêm com tudo, eles são astutos, eles falam bem, eles têm uma boa retórica. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Provérbios capítulo 4, 23, diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o coração, porque dele procede as fontes da vida. Não é à toa, meus irmãos, que Paulo, ele começa primeiramente com consolo ao coração da igreja contra o engano. Por quê? Por que Paulo se preocupa com o encorajamento ao coração? Por que Paulo se preocupa com o consolo ao coração da igreja? Porque, meus irmãos, quando há desânimo espiritual na vida de uma igreja, ela se torna um campo fértil para o inimigo semear o joio. Abre as portas para todo tipo de heresia entrar dentro. Ela está desanimada espiritualmente. Paulo está preocupado justamente com isso, com o desânimo que o engano dos falsos mestres poderia trazer à igreja. Resumindo, quando a gente se preocupa com o Evangelho, automaticamente você se preocupa com o seu coração também contra o engano. Quando você cuida e zela pelo Evangelho na sua vida, na vida da igreja, na da sua família, você não abre mão, você não negocia os princípios do Evangelho, você também está cuidando do seu coração. Você está consolando ao mesmo tempo o seu coração. Segundo ponto que o zelo pelo Evangelho traz é a união à igreja. Versículo 2 ainda, acompanhe junto comigo: faço isso para que o coração deles sejam consolados e para que eles vinculados em amor. Meus irmãos, interessante essa expressão de Paulo: faço isso para que eles estejam unidos em amor. Isso o quê? Toda a luta que eu falei lá atrás que Paulo travava. Assim como sem o oxigênio a gente não consegue respirar, sem o amor a igreja também desaba. Podemos observar, meus irmãos, sempre quando a doutrina falsa penetrou dentro do coração da igreja, sempre houve, primeiramente, desunião. Ela racha, ela quebra, bem no meio. Todas racharam, todas se desuniram quando penetrou o falso ensino dentro da igreja. Deixar de olhar para o Evangelho é permitir que a igreja rache. Paulo está dizendo: cuidado para que ninguém vos engane, zele pelo Evangelho, para que vocês como igreja possam permanecer unidos em amor. Não zelar pelo Evangelho permite que o engano penetre, quebre a igreja. O engano vem e rompe esse elo perfeito chamado igreja. Por que eu estou chamando de elo perfeito? Vamos pensar sobre nós aqui, enquanto estamos reunidos aqui, cada um com um pensamento diferente, uma ideia diferente, talvez torce para um time diferente, não sei, um político diferente, mas cada um tem a sua maneira. Mas o amor de Cristo nos une, e aí esse é o brilho da igreja, a comunhão que há entre os santos. E Paulo está dizendo: cuidado, para que o engano não penetre e quebre isso que Cristo uniu. Quando você zela pelo Evangelho, você zela também pela união da igreja. Terceiro ponto que o zelo pelo Evangelho traz na vida de uma igreja: a compreensão espiritual. Observe o verso 2, a parte C, diz assim: vou ler do início: faço isso para que o coração deles seja consolados e para que eles, vinculados em amor,
tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu acho interessante. Aqui a gente já pode aprender uma coisa bem incrível com a palavra de Deus. Paulo não pede para que essa igreja tampe os ouvidos. Paulo não pede para que ela se esconda para não ouvir. Cuidado, tampa os ouvidos para não ouvir aquele negócio. Não. O que Paulo pede aqui é que ela tenha uma compreensão correta daquilo que ela já crê. Esse é o segredo contra o engano dos falsos mestres. Não é tampar os ouvidos, não é fugir. Claro, a gente tem que evitar o máximo possível. Mas a ideia que Paulo quer mostrar aqui é que eles viessem a ser bem alicerçados naquilo que eles já estavam crendo. O que é, irmão? O Evangelho de Cristo Jesus. Olha que incrível, Paulo chama isso de riqueza. Aí no verso 3, aliás, no verso 2, na parte final, ele diz assim: tenham toda a riqueza desse conhecimento, que é Cristo. A riqueza de um conhecimento seguro. A igreja, como ela zela pelo Evangelho, meus irmãos, ela zela pelo conhecimento, pela compreensão correta do Evangelho. Paulo estava disposto a lutar. Paulo estava disposto a se entregar pelo Evangelho, porque ele sabia que era nele que tinha a compreensão correta de Cristo Jesus. Paulo lutava arduamente, porque ele sabia que em Cristo estava todo o tesouro. Não era necessário os colossenses buscar em outro lugar aquilo que eles já tinham. Aqui, meus irmãos, é interessante para nós. Nós não devemos buscar em outro lugar aquilo que o Evangelho já nos proporcionou. Quantas pessoas têm buscado em outras coisas um relacionamento com Deus diferente daquilo que o Evangelho já te deu, já te proporcionou? Paulo diz: olha, zele por ele, e você terá uma compreensão correta de Deus, que é Cristo Jesus. Quero repetir novamente a ideia que eu falei no início sobre o nosso texto aqui de Colossenses 2. Zelar pelo Evangelho consola, une a igreja, protegendo-a com a compreensão e a firmeza de Cristo Jesus. Esses são um dos benefícios quando você está disposto a dar o máximo de si pelo Evangelho. Por último, meus irmãos, vamos ver o que a igreja ainda pode desfrutar quando ela labuta por esse Evangelho. Verso número 5. Vamos ler a partir do 4. Digo isso a vocês para que ninguém se engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. O que a igreja pode experimentar quando ela zela pelo Evangelho? Paulo estava distante. Paulo demonstra agora uma grande alegria pela igreja de Colossos e também de Laodiceia, e daquelas que estavam em sua volta. Possivelmente havia mais um ali próximo, poderia ser a igreja de Herápolis, ou seja, então tinha 3 igrejas ali que estavam no coração de Paulo, e ele estava demonstrando alegria. Eu me alegro quando vejo a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo tirou essas 2 palavras aí, verificando-me a boa ordem. Essa palavra ordem, Paulo tirou de algo muito comum do seu tempo, que aonde ele andava ele via, que eram os soldados romanos. Os soldados romanos, quando queriam se descrever que eles estavam bem ordenados, nas suas fileiras estavam bem alicerçadas, tudo retinho ali, como essas cadeiras estão, Paulo era usado justamente essa palavra aí, que é a palavra táxis no grego, ou seja, um exército bem ordenado, fileiras bem postas, bem sincronizadas uma com a outra. É como se Paulo estivesse dizendo: eu me alegro quando eu vejo a igreja bem ordenada, bem unida, bem sincronizada contra o engano que estava vindo sobre ela. Ou seja, isso era motivo de alegria. Ele diz: eu me alegro quando eu vejo
a igreja dessa maneira. A próxima palavra aí, ele coloca firmeza. Eu me alegro por ver a firmeza da fé em Cristo Jesus. Essa palavra aí também é muito interessante. Ela traz a ideia de algo que está imóvel, que não balança, que não vai nem para um lado e nem para o outro. Paulo está dizendo, para mim é uma grande alegria ver vocês não sucumbir diante da afronta do inimigo e vocês ficarem imóveis. Ele está atacando, como ele diz lá no verso 4, para que ninguém vos engane. Eu fico alegre quando vejo vocês inabaláveis. Zelar pelo Evangelho, meus irmãos, é manter a igreja inabalável. Não significa que ela não vai penetrar, o inimigo não vai entrar, não vai tentar desunir a igreja. Mas a ideia que Paulo está dizendo aqui, que ele se alegra, porque ele está vendo uma igreja zelando pelo Evangelho, e assim ela está inabalável contra o ataque dos inimigos. Toda a luta de Paulo resultou em alegria, porque ele viu uma igreja que zelou pelo Evangelho, mesmo diante dos ataques. Paulo gastou suas energias, estava disposto a dar tudo de si por esse Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho tem sido grandemente atacado, distorcido, mudado. Tudo que você imaginar tem feito com o Evangelho, menos pregado, o verdadeiro. É nossa obrigação como igreja do Senhor, onde cada um de nós devemos zelar e guardar por esse Evangelho. Colossenses no capítulo 2 vai mostrar marcas de uma igreja fiel. E ela só é possível, essas marcas, nós só vamos desfrutar cada um desses pontos que eu falei, se você está disposto, se você estiver disposto a dar tudo de si pelo Evangelho. Queria fazer uma pergunta para você, para nós encerrarmos e orar. Você está disposto nessa semana a dar tudo de si por esse Evangelho que você creu e que salvou você? Amanhã é segunda-feira, terça-feira começam os trabalhos. Você está disposto a dar tudo de si por esse Evangelho que salvou você? Você quer ver a igreja experimentar marcas de uma igreja saudável? É necessário entrega para isso, como Paulo se entregou em oração, na prisão. Feche os olhos, vamos orar. Pense junto comigo sobre isso. O Evangelho que te salvou é um Evangelho que exige renúncia e entrega total da sua parte. Pastor Gilvan, lá de Teresina, da primeira igreja batista de Teresina, ele postou um negócio interessante. Ele disse que na nossa vida nós só temos duas funções: salvar pessoas e cuidar de pessoas. É a única duas funções que nós temos nessa vida: salvar pessoas. Claro, não é nós que salvamos, é Deus, mas é salvar no sentido de cumprir a nossa tarefa. E a segunda é cuidar de pessoas. O Evangelho que te salvou exige também desgaste, exige entrega total. Vamos lá. Querido Deus, queremos pedir perdão, Senhor, em primeiro lugar, se não temos dado tudo de nós desse Evangelho. Ó Deus, nos perdoe pelos momentos em que ficamos em nossa casa, no conforto de nossa poltrona, na nossa rede, enquanto outros estavam se desgastando, Senhor, sofrendo, ó Deus, nesse sol, para ver pessoas salvas. Senhor, esse Evangelho foi tão precioso, ele é precioso para nós. Ó Deus, que nessa semana possamos ter mais oportunidades de a gente se desgastar, de nós entregar tudo de nós, Pai, para ver outros experimentarem a alegria do Evangelho de Cristo Jesus. Só assim a igreja vai estar unida, consolada e protegida na fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Que nessa semana não fique de fora da oportunidade que Deus vai dar para você se desgastar um pouquinho, suar um pouquinho desse sol quente aqui do nosso Nordeste, por amor ao Evangelho. Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.